somos do grupo 9 e o tema é sobre as servidões e o grupo é composto exatamente do Guilherme, Gustavo e Sabrina. Nós também utilizamos a doutrina do Plato Cartus como para anunciar o nosso trabalho. Pode passar. A servidão. A servidão é conhecida como servidão real ou predial, e ela é um direito real sobre coisa agrícola. É criado um ônus voluntário em favor de um prédio que é dominante, em desfavor do prédio, seja o prédio servido, é chamada de servidão, porque existe uma relação jurídica entre os dois polos, o polo ativo e o polo passivo, sendo o prédio dominante, o polo ativo, e o prédio serviente, o polo passivo. É chamado de predial porque ela se estabelece em sua maioria os prédios, e ela é real porque decorre da relação direta prédio a prédio, e não prédio de pessoas. E uma das características da servidão é a voluntariedade. Uma das características da servidão é a voluntariedade. E a servidão está disposta no Código Civil, no seu título 5, artigo 1378 ao 1389. E o primeiro, que é o 1378, ele fala justamente sobre essa voluntariedade, que diz: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diversos donos, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de imóveis. Ou seja, a servidão ela nasce da vontade de eleger esses dois proprietários. Com relação às características da servidão. Primeiro, a relação ela deve ser entre dois prédios distintos, e esses prédios eles podem ser próximos ou vizinhos. E B, os prédios devem ser pertencentes a donos distintos, ou seja, devem pertencer a proprietários diferentes. Não existe a servidão quando o proprietário desses dois, quando esses prédios são do mesmo proprietário, que aí não caracteriza a servidão. E C, ela serve a coisa e não a pessoa, ou seja, a relação de prédio a prédio, e não a relação do prédio proprietário. A servidão ela não se presume, ou seja, ela é feita mediante declaração expressa das duas partes e cabe um âmbito probatório para quem alega, e no caso de dúvida sobre a servidão, decide-se contra ela. A outra característica, ela deve ser útil ao prédio dominante, ou seja, além de comprovar essa utilidade, ela deve ser útil durante esse período. Porque como a servidão ela não tem um período definido, que é o próximo, deve ser útil. Daí decorre o princípio de que não existe servidão inútil. A duração ela deve ser indefinida, porque também, se for por tempo determinado, não caracteriza a servidão. Ela deve ser indivisível, porque ela não se desdobra, mesmo com a divisão do prédio serviente ou a divisão do prédio dominante. Ela também é inalienável. Ela transfere-se junto com o prédio na sua venda. E o proprietário desse prédio também não pode estendê-la a outras propriedades. Com relação à classificação das servidões. As classificações mais importantes da servidão decorrem do exercício. E elas podem ser contínuas, descontínuas, positivas e negativas. A contínua, ela acontece quando ela é exercida independentemente de uma ação humana. Como exemplo, nós podemos citar a servidão de aqueduto, de passagem de cabos e tubulações de energia elétrica, a servidão de vista ou também essas obras públicas, como a de passagem de energia elétrica. A descontínua, ela é o contrário, ela já tem seu exercício condicionado a uma ação humana. Como exemplo, podemos citar a servidão de trânsito ou de passagem. Outra classificação também é a positiva e negativa. A positiva, ela tem por
praticar algum ato. Seria a certidão de trânsito ou de passagem, onde é cedido certo espaço de um prédio para que possa realizar essa ação. Seria essa passagem de pessoas. A negativa, que é o dever de abster-se de alguma prática. Como exemplo, podemos citar a certidão de não construir a determinada altura. Também existem as certidões aparentes e as não aparentes. A aparente, ela se manifesta por obras exteriores. Como exemplo, podemos citar a certidão de trânsito e a certidão de aqueduto. E as não aparentes, que não se revelam por obras exteriores. Como exemplo, podemos citar a certidão de não construir a determinada altura. Essas classificações são importantes porque existem regras específicas para cada uma delas, para a sua constituição, execução e também a sua extinção. E justamente que alude isso, que alude o artigo 1379, que diz que o exercício incontestável e contínuo de uma certidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença de julgar consumada a uso campeão. Ou seja, aqui o artigo 1379 nos diz que só é possível uma certidão do uso campeão, as contínuas e uma certidão aparente. Também existe outra classificação doutrinária que é mais antiga, que divide a certidão urbana e rústica, que seria a rural. Mas a certidão rural, ela meio que perdeu a sua aplicabilidade. Mas como existe essa classificação, nós trouxemos. Aí a certidão urbana, como exemplo, podemos citar, esse já foi citado no termo de de notificar sem altura, direito de abrir janela na própria parede ou do vizinho, e a de não criar obstáculos à entrada da luz. E como é certidão rural, temos o exemplo da certidão de retirada de água do poço, pastagem e passagem de rebanho por carro. Os modos de constituição da certidão. Existem vários modos de constituição da certidão. Algumas delas estão elencadas na lei e outras decorrem da jurisprudência e da doutrina. Ela divide-se em duas, por ato humano e fato humano. Do ato humano decorre o negócio jurídico, a sentença, uso campeão, que é a destinação do proprietário, e na fato humano, é fato gerador da certidão de trânsito. Agora, essa maneira de falar um pouco mais sobre elas. Ela deve ser estipulada pelo proprietário. E ela pode ser constituída pelo proprietário, pode ser o refutento, né? E pelo fiduciário. Seria no caso em que é transferido ali um direito real, ali, que é transferido a posse de um imóvel para um indivíduo, mediante ele ter que pagar ali um valor anual. E também tem um fiduciário, né, que também pode constituir como uma servidão, em que ele tem que, o credor, ele recebe o imóvel, né, fica no nome dele, porém o fiduciário tem que pagar o valor, né, tem que ficar pagando as dívidas e esse imóvel ele é uma garantia de que ele irá quitar as dívidas, né, ele tem que continuar pagando as dívidas. Então, todos esses termos, o fiduciário e o proprietário podem constituir uma servidão. E a servidão ela pode também ser constituída por intervir entre pessoas vivas ou por causa morte, né? Que os efeitos dela são constituídos após a morte de um dos agentes, né? E aí, no caso do testamento. E aí a doutrina traz que a constituição da servidão do testamento, desde que dois prédios pertencentes ao proprietário diverso sejam incluídos e figurem o testador como proprietário do prédio que pretende gravar com o ônus da servidão, que aproveite o prédio vizinho. E também o uso campeão, né? Só que ela não enquadra a servidão no uso campeão em caso de servidão não aparente, porque não tem ali uma possibilidade da posse, né? E em caso de servidão descontínua, né, que foi que ele citou, porque ela é intermitente, então não acontece essa autorização de reconhecimento de garantia de prescrição aquisitiva, né? Então, são casos de servidão aparente, que
agora os capiões. Então, no artigo 1309, né, ocorre que o exercício contestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgado constitucional do Código do Capião. Então, no caso de uma servidão aparente, em 10 anos, pode incluir e a servidão constituída por fato humano. É um exemplo em que, no caso, o prédio, né, o dominante sobre o serveniente, né, ele aproveita-se de caminhos criados pelo prédio serveniente, né, que seriam tipo bueiros, tubulações e matagoros, tudo que criado pelo prédio serveniente, então há um aproveitamento disso, né, e aí isso constitui-se uma servidão pública, e assim nasce o direito real sobre força alheia digna de proteção concessória. E como diz a semana 415, né, que a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, substituída pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente conferir o direito à proteção concessória. Agora eu vou falar sobre a regulamentação das servidões. No caso aqui, as obras necessárias à sua conservação e uso. As partes podem entrar em acordo no ato constitutivo para definir quem vai ter o direito sobre a manutenção da servidão. Porém, em regra geral, a lei traz que será o proprietário do prédio dominante que tem o direito de fazer as manutenções necessárias para o uso da servidão. Em casos de o proprietário do prédio servente não deixar ele entrar para fazer as manutenções necessárias, porque ele pode entrar tanto com pessoas, quanto com maquinário, quanto com equipamento, ele tem que fazer as obras necessárias para garantir que aquela servidão seja útil. Então, ele tem esse direito e esse dever. Pela lei, é o proprietário do prédio dominante. Se, por acaso, o proprietário do prédio servente obstruir essa passagem, ou não deixar que ele entre com maquinário, ou com alguma outra coisa que seja necessária para realizar a obra, ele pode entrar com uma ação de interdito de manutenção de posse, para que ele possa entrar lá na propriedade e fazer a manutenção necessária para que a servidão fique eficaz, seja eficaz. Só que, no entanto, essas ações elas têm que ser feitas no mínimo a causar dano para o prédio serviente. Então, tudo que for feito sobre a servidão tem que causar o mínimo dano para o prédio serviente, porque ele já está cedendo ali uma parte da propriedade dele. Então, tem que ser feito tudo, mesmo as ações de interdito de posse e tal, tudo tem que ser feito a não perturbar tanto, o mínimo possível, o direito do proprietário do prédio serviente. Em caso de mais pessoas que são beneficiárias da servidão, mais pessoas que sejam beneficiadas da servidão, mais de uma pessoa, essas pessoas vão repartir o ônus dessas obras. Elas vão pagar entre si e vão dividir. Não fica só em cabo de um. Se não tiver nenhum acordo, que vai ser só um, então a lei diz que se tiver mais de um beneficiário, eles vão dividir para custear a obra. Sobre o exercício das servidões. O artigo 1383 e 1385 do Código Civil traz sobre o exercício das servidões. O dono do prédio servente não pode obstruir de maneira alguma que o dono do prédio dominante utilize da servidão. Se eles entrarem em acordo, é porque ele concordou que aquela servidão iria existir. Então, a partir daqui, ele tem que arcar com aquilo. Então, ele tem que sustentar a servidão. Não pode, de maneira alguma, obstruir que o proprietário do prédio dominante utilize da servidão. Só que o exercício da servidão ele fica restrito apenas ao que foi pactuado. O dono do prédio dominante não pode passar os limites do que foi pactuado lá no início, no ato constitutivo. Por exemplo, se eles instituíram que seria a servidão seria de passagem de pedestres e a passagem foi
acordada, que seria o tamanho tal, e todas as partes acordaram, ele não pode, só porque ele quer chegar e ampliar, só porque ele tem direito à servidão, ampliar a qualquer custo. Não, ele tem que seguir as regras do que está delimitado no acordo que eles fizerem. Mas existem também exceções. A servidão ela pode ser ampliada. No caso de acordo entre as partes, eles podem editar o que foi acordado, pode, a partir de agora não será só mais passagem de pedestres. A gente quer que passe veículos, aí eles podem, em acordo, ampliar, ou se eles não entrarem em acordo, o proprietário do prédio dominante pedir para ampliar e o proprietário do prédio serviente não concordar, ele pode entrar com ação judicial também, desde que ele comprove que aquilo que ele quer ampliar vai tornar a servidão, só daquela maneira a servidão vai ser útil. Por exemplo, ele usava servidão de passagem novamente, ele usava para passar gado, ele tinha um passo na terra dele e usava aquela passagem para passar o gado. Aí agora ele não usa mais, não faz mais, não cria mais gado, vai plantar alguma coisa. Para escoar aquela plantação, a colheita, ele precisa de veículos. E ali, aquela passagem não cabe em veículo, só caberia o gado. E aí agora ele pode pedir uma ação, mas aí o juiz vai decidir se ele tem todos os requisitos, se ele realmente tem a servidão, se ele realmente aquilo é necessário mesmo para que continue a utilidade da servidão. Aí ele pode, dessa maneira, também ampliar a servidão, mesmo que não seja de acordo entre as partes. A remoção da servidão. A servidão pode ser removida de um lugar para outro. Ela pode ser removida a requerimento tanto do proprietário do prédio dominante quanto do proprietário do prédio serviente. Só que cada um deve atender a alguns requisitos. Se o proprietário do prédio serviente quiser fazer a remoção da servidão de um lugar para outro, no caso, ele precisa custear, um dos requisitos, ele vai custear essa obra. Citando o exemplo de novo de passagem, ele quer construir uma estrada e abrir em outro lugar. Aí ele tem que custear essa obra, se ele é o requerente. E isso outro requisito é que não pode diminuir de maneira alguma a vantagem do prédio dominante. Se o servente quer trocar, tudo bem, mas que não diminua de maneira nenhuma a vantagem do seu cliente. Ou pode ser também pelo proprietário do prédio dominante, pode requerer a remoção. Mas ele precisa, além de custear também, ele precisa comprovar que aquilo lá vai incrementar consideravelmente a utilidade do prédio. Que ele tem que provar que não vai ficar da mesma maneira, não é só porque ele quis, vai ter o mesmo resultado, então não pode remover. Ele tem que comprovar que aquilo lá vai aumentar a utilidade da servidão para ele. E ele não pode, de maneira alguma, também prejudicar o prédio serviente. Nenhuma das duas podem ser prejudicadas nessa troca, nessa remoção. Quando a gente estava pesquisando, a gente viu um caso para exemplificar. Seria assim, tinham duas fazendas, dois prédios, né? E aí eles tinham uma estrada que era servidão, tinha uma boa servidão entre elas para uma via pública. Só que no caso saía bem numa curva e aconteciam muitos acidentes ali. Aí o proprietário do prédio servente decidiu por ele mesmo que ele iria remover o acesso dali e ir para outro lugar mais seguro. Essa remoção foi feita e a estrada nova era melhor, mais larga e também mais segura. Porém, ficou comprovado que o proprietário do prédio dominante precisava andar mais quilômetros a mais para poder chegar àquele acesso. E aí então ficou decidido que essa remoção não foi válida, ele teve que manter aquela para o prédio dominante porque estavam retirando benefícios dele, então aí já não vale, os dois não podem ser prejudicados. Existem algumas ações que protegem as servidões. Via de regra, a gente encontrou a ação confessória, que busca o reconhecimento judicial da existência da servidão contestada. Por exemplo, o nosso colega citou que não pode ser alienado. Se você vai vender um prédio que tem servidão, a servidão vai junto com o prédio. Aí pode acontecer que o dono desse novo dono desse prédio não reconheça aquela servidão. Fala, não, eu comprei o prédio, agora não tem mais isso. Aí você pode entrar com uma ação confessória para buscar o reconhecimento judicial da existência da servidão. Também pode utilizar a ação negatória, que visa declarar a inexistência da servidão ou o direito à sua ampliação. Seria o contrário. Por exemplo, eles têm outro negócio jurídico que não é servidão, mas que se parece,
E aí o cara está querendo dizer que é servidão sim. Você que sabe que não é servidão, pode entrar com ação negatória para que comprove a inexistência da servidão, ou se o prédio dominante, por exemplo, o proprietário do prédio dominante ampliar por conta própria a via da servidão, ele amplia sozinho a estrada que eles acordaram servidão. Não tem nenhum dos requisitos, não teve acordo entre as partes. Ele pode entrar também com ação negatória para declarar a inexistência desse direito de ampliação da servidão. Também podem ser, as ações possessórias também podem ser aplicadas na servidão, no caso que também detém a posse daquela passagem, daquele local. Então, as ações possessórias também cabem. Na doutrina, a gente também encontrou a ação de enunciação de obra nova. Seria no caso de, por exemplo, existe uma servidão de não construir, né, de não fazer. Existe uma vista e eles fizeram um acordo para que não fosse construído nada naquela vista, e aí eles têm um pacto de servidão. Então, o proprietário do prédio dominante percebeu que estava sendo construído alguma coisa que iria atrapalhar essa vista, que é o acordo que eles têm. Ele pode entrar com a ação de enunciação de obra nova. Agora, nosso colega vai falar as formas de extinção. A extinção das servidões. Existe o preceito de que as servidões elas são perpétuas, salvo nos casos previstos em lei. E é justamente sobre isso que trata o artigo 387, que diz que, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros, quando cancelada. Ou seja, enquanto existir esse registro, existirá a servidão. O 1308 vem algo explícito, que fala que o dono do prédio cedente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante o impunha. Nesses três casos, que é o inciso primeiro, quando o titular houver renunciado à sua servidão. Essa renúncia, usualmente, deve ser expressa, mas também admite-se a forma tácita. A forma tácita, que é no caso em que o proprietário do prédio dominante não impede que o dono do prédio serviente realize alguma obra que não seja condizente com a função da servidão. O inciso segundo, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Isso equivale àquele preceito de que não pode existir servidão inútil. E o terceiro, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Lembrando que esse resgate ele deve ser um acordo entre as duas partes. Por fim, o 1389, que diz que também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção. Inciso primeiro, pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, ou seja, se o prédio passa a pertencer, se esses dois prédios passam a pertencer ao mesmo proprietário, extingue-se a servidão. Pela supressão das respectivas obras, por feito de contrato ou título expresso. E 3, pelo não uso durante 10 anos contínuos. E além dessas hipóteses previstas em lei, também existe essas hipóteses, que é pela destruição do prédio dominante, seja por algum desastre natural, como a inundação pela água do mar, ou também pelo erguimento de alguma barragem, pela destruição do prédio serviente, nesses mesmos casos, por preclusão do direito da servidão em virtude de atos opostos, por decisão judicial, no caso de desapropriação, e pela resolução do domínio do prédio serviente. A gente trouxe só uma imagem para tentar ilustrar como que se daria a servidão. Nesse caso, temos duas casas que as duas casas têm acesso à via pública. Porém, esse acesso dessa casa é mais limitado. Aí, com a servidão, eles fizeram um acordo de servidão, eles utilizam do prédio serviente, esse vai ser o prédio serviente, utilizam da estrada do prédio serviente para os dois podem usufruir dessa estrada agora, uma estrada ampliada, uma estrada melhor. Esse passa a ser o imóvel serviente e esse passa a ser o imóvel dominante. Isso.
Obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos apresentar sobre garantias reais, penhor, hipoteca e anticrédito. Aí, professor acadêmico. Joacir Ferreira Santiago sou eu, Maria Aparecida, que é a colega, Vinícius Ribeiro Teixeira. E aí a gente trouxe aí uma breve introdução sobre os direitos reais, né? No nosso cotidiano, estamos o tempo todo nos relacionando. Dentro dessas relações estão inseridos nossos direitos e deveres para as partes que a constituem. Daí surge a necessidade do ordenamento jurídico regular essas relações a fim de promover uma sociedade organizada e segura para os envolvidos. Nas primeiras civilizações, a garantia da obrigação se concentrava na pessoa do próprio devedor, o qual, diante do seu inadimplemento, tinha seu corpo mutilado em tantas partes fossem os seus credores e aqueles entregues. Você vê, né? É uma coisa assim, totalmente, para a época, podia ser normal, né? Para a gente hoje acha um pouco estranho, né? E a gente vê que essa prática já foi abolida, né? Tal situação tinha como objetivo proteger o credor de certos prejuízos que possivelmente pudesse surgir em um eventual falta de pagamento, né, da dívida. Introdução. Com o passar dos anos, essa prática foi excluída dos tratados jurídicos, de forma que já em 326 a.C., a Lex Poetelia Papiria aboliu a execução contra a pessoa do devedor, concentrando a garantia da obrigação apenas sobre o seu patrimônio. Quer dizer, antes era focado no próprio devedor, agora não. Deixa de ser pessoal e agora as consequências do não pagamento da dívida passam a ser sobre o seu patrimônio. Podendo agora o credor discutir o patrimônio do devedor, aí tem, nem vou usar esse nome, que acho que foi tirado. Oliveira e Barbosa chama a atenção para as mudanças que esse direito vem passando no decorrer dos anos, até chegar aos dias atuais, devido a várias transformações que os direitos reais vêm passando, né? A gente sabe que, à medida que os anos passam, a sociedade muda, e o direito também vai mudar, né? A primeira forma de garantia conhecida foi a fidúcia, né? Que significa confiança. Fidúcia cum creditório. Esses termos são do direito romano e através desta transferência transferia da propriedade, acho que seria transferência da propriedade da coisa ao credor, que se obrigava a restituí-lo ao devedor após a extinção da dívida, né? Então, a primeira forma de garantia era a fidúcia, então transferia a propriedade da coisa ao credor e após a quitação do débito, a posse do bem voltava ao proprietário. Depois começou a visualizar o nascimento de meios de garantia parecido com os atuais, como, por exemplo, o Pignus, instituto equivalente ao penhor. Previa a transferência da posse da coisa ao credor, que a mantia enquanto durasse a obrigação, né? Eu até tinha trazido aqui mais algumas coisas. Aqui o horário já está um pouco, não vou me estender, já vai dar sequência. Tanto fidúcia quanto
como Pignos, existia a possibilidade de estabelecimento de cláusula que permitia a entrega do bem ao credor diante de uma situação de inadimplemento. Isso não é mais aceito nos dias atuais, pois coloca o devedor em situação completa desvantagem. Já o Pignos obliga, figura semelhante à hipoteca, não conferia ao credor nem a posse e nem a propriedade do bem dado em garantia, apenas o direito de apreendê-lo em caso de inadimplemento do devedor até o pagamento da dívida. A gente vê que é um pouco diferente. A garantia oferecida pelo devedor pode ser por duas espécies. A gente vai ver, o devedor, ele tem a garantia oferecida pelo devedor pode ser por duas espécies. Quais são elas? A primeira, pela fidejussória, que é a pessoal, que é muito usado nos dias atuais. A gente que nunca viu falar de alguém que foi avalista, de alguém que a fiança. A fiança é usado para o contrato, enquanto que o avalista, o aval, é usado para títulos de crédito. As autoras Oliveira e Barbosa destacam a importância de fazer a diferença entre direitos reais em garantia e os direitos de gozo e fruição. Haja vista em ambos estarem presente a ideia do direito real sobre coisas alheias. Para Orlando Gomes, os primeiros oferecem ao titular o uso contínuo da coisa. Os segundos, a eventual disposição dela para pagamento. Alguns termos que está aí, nós estamos bem informados desses termos, direitos reais, não precisa estar falando que direitos reais é hipoteca, penhor, acho que os colegas vão trabalhar isso mais na frente. E anticrese, são os direitos reais. Os direitos reais de garantia, previsto no artigo 1420 do atual Código Civil, confere ao credor a prerrogativa de obter o pagamento de uma dívida com o valor ou renda do bem aplicado de forma exclusiva para a satisfação. Seria, no caso aqui, a anticrese, que os colegas vão trabalhar. A relação entre a garantia e o crédito. A garantia existe, de fato, porque visa assegurar o cumprimento da relação principal, de modo que, uma vez extinta, aquela também desaparece, pois não haverá mais o que proteger. A gente sabe que a garantia ela vai estar em vigor até o momento que existir alguma coisa ainda para proteger. À medida que há o pagamento da dívida, do crédito, então não tem mais o que se falar em garantia. Requisitos objetivos e subjetivos dos direitos reais. Então, o requisito objetivo para a constituição do gravame se baseia no fato de que o bem a ser dado em garantia deve ser alienável, quer dizer, pode ser vendido, pois se assim não fosse, seria desinteressante o instituto de garantia para o credor, que não poderia executi-lo, quer dizer, executar em juízo, diante do descumprimento pelo devedor. Exclui-se os bens impenhoráveis, que está aqui no artigo 833 do CPC, e os gravados em cláusulas de inalienabilidade. E os subjetivos, para a construção de direito real, se prefaz no fato de apenas aquele que detém capacidade para alienar, poder oferecer seus bens em garantia. Nesse mesmo sentido, o artigo 1420 do Código Civil aduz: só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Aí está falando da publicidade e da preferência. Isso é importante, até mesmo para a gente trazer para o nosso dia a dia,
quando se vai comprar alguma coisa, um imóvel. A gente às vezes não tem o hábito de ir no cartório de registro, pesquisar se tem algum gravame, alguma situação na matrícula, e às vezes a gente compra sem fazer isso. Pode ser também um veículo, né? E a gente sabe que os direitos reais, eles são públicos. A gente pode ir no cartório de registro de imóvel e a gente tem as informações lá, né? E no caso, por exemplo, aqui, a preferência. Um banco, ele empresta a um determinado credor uma quantia. Ou ele pode pegar um bem, um imóvel, como garantia. Se aquele mesmo devedor colocar esse bem como garantia em outros créditos, o banco ele tem preferência, né, nessa relação jurídica. Aí nós temos aqui ainda mais dois efeitos do direito real. É a excursão e a sequela, né? Então o Código Civil de 2002 traz em seu artigo 1422 a possibilidade expressa do credor, exercendo seu direito sobre o bem gravado com ônus real, efetuar a excursão daquele para satisfazer seus créditos. Então, ele pode executar, né? Ele pode executar o bem que foi colocado em garantia para suprir o débito. Então, vejamos então, o credor hipotecário e o credor ignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observado quanto à hipoteca a prioridade do registro. Então a sequela também ela fala que então, o credor ele pode buscar o bem colocado em garantia aonde ele tiver. Ele pode estar com o devedor ou com terceiros. Por exemplo, quem aqui já não caiu, teve um acidente, que ficou algum problema. Então, a gente sabe que isso chama sequela. No direito real, é esse processo o direito que o credor tem de ir buscar o direito real aonde ele estiver. Aí diz assim, Veneza conceitua excursão, é a modalidade especial de execução de bens dados em garantia ignoratícia ou hipotecária. Excutir é fazer depositar a coisa objeto dessas garantias em juízo, a fim de que seja alienada em asta pública, quer dizer, leilão, designação genérica da venda de bens por leilão móveis ou para os imóveis. O direito de sequela significa que o credor poderá perseguir o bem dado em garantia independente de não estar mais nas mãos do devedor originário. O direito real é a questão da indivisibilidade e a especificidade, ou a especificação. O direito real, nesse caso aqui, o crédito tem que ser todo. O banco emprestou, a instituição emprestou ou pegou o bem em garantia. A pessoa vai lá no Banco do Brasil e pega R$250 mil. Em garantia, ele vai dar um imóvel no valor. Aí depois aparece alguém que quer pagar um pouco. Ou ele pode ir lá dizendo, eu quero pagar só a parte. Não pode. Se a pessoa pagar um pouco, o restante da dívida continua. Porque é indivisível, não pode ser só a parte. O crédito tem que ser sanado, satisfeito todo, na sua totalidade. E é específico por quê? Porque se foi um imóvel, um endereço tal, que foi colocado em garantia, tem que ser aquele que foi colocado em garantia no contrato. Para quê? Para evitar que, eventualmente, problema, dúvidas, equívoco, futuro. E aí vem limitações ao estabelecimento da garantia real.
estabelece o artigo 1424 que os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão sob pena de não ter eficácia. Quer dizer, se esse contrato que for feito, daquela natureza de penhor, anticrese, hipoteca, se não tiver esses itens, esses elementos considerados sem eficácia. E está aqui, o valor do crédito, a sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa dos juros, se houver, o bem dado em garantia com suas especificações. Né? Então, tá aí. Caso não tenha isso, é considerado ineficaz. Possibilidade de vencimento antecipado. Né? É uma das características dos direitos reais em garantia, que ocorre caso seja constatada quaisquer das situações previstas no artigo 1425 do Código Civil. A dívida é considerada vencida quando? Primeiro, se deteriorando, se ou depreciando, se o bem dado em segurança desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir, se o devedor cair em insolvência ou falir. Terceiro, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se não achar estipulado o pagamento. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Essas características que o Joaci falou agora há pouco é uma característica geral de todas as garantias reais que tem no Código Civil, que são 3, né? Penhor, a hipoteca e a anticrese. Então é muito importante ter noção dessas características, porque elas abrangem todas essas garantias reais. A primeira que está no Código Civil, é o título 2 do capítulo 10 do Código Civil, é o penhor, que está no artigo 1431, que diz: constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse, que em garantia do débito ao credor ou alguém o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, suscetível e alienável. Ou seja, o que é o penhor? Penhor é uma espécie de garantia para aquelas pessoas que, por exemplo, não têm uma garantia convencional como um imóvel. Por exemplo, o Joaci tem uma loja, ele quer ampliar essa loja, mas não tem nenhum imóvel no seu nome, mas ele tem algum objeto, assim, um relógio de valor. E aí ele vai no banco para tentar fazer esse empréstimo e ele vai lá e dá esse relógio como garantia do pagamento dessa dívida. E aí no Código Civil fica disposto também os direitos e as obrigações desse credor ignoratício. Né? O credor é a pessoa que vai receber esse objeto. Que os direitos está incluso lá no 1433. Inclui-se a posse da coisa empenhada, a retenção em casos de despesas não sendo sua culpa, ressarcimento por vício, execução judicial, apropriação de frutos e venda antecipada. Ou seja, esses os direitos do credor quando ele tem o objeto já consigo. E aqui as obrigações. A custódia está no artigo 1435. A custódia da coisa como depositário e ressarcir ao dono a perda ou a deteriorização de que for culpado, podendo ser compensado na dívida até corrente quantia. A importância da responsabilidade. 2. A defesa da posse da coisa empenhada e da ciência ao dono dela, das circunstâncias que se tornaram necessárias o exercício da ação possessória. 3. Imputar o valor dos frutos que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. 4. Restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. E 5. Entregar
o que sobeje sobre o preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4. E aqui são as possibilidades de extinção do penhor, tá? No artigo 1436. Extingue-se as obrigações, perecendo a coisa, renunciando o credor, confundindo-se a mesma pessoa as qualidades de credor e a de dono da coisa, dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizado. O Código Civil também dispõe de cinco modalidades de penhor que não vão cumprir necessariamente o que está escrito aqui no caput no primeiro artigo, né, que é a transferência efetiva da posse. Essas obrigações chamadas especiais, elas não necessariamente vão precisar dessa transferência efetiva da posse. O primeiro penhor especial é o penhor rural, que é dividido em duas modalidades, o agrícola e o pecuário. No agrícola, pode ser objeto de penhor máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em via de formação, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada, carvão vegetal, animais de serviços ordinários e estabelecimentos agrícolas. Qual é a diferença desse penhor para os outros? Aqui, o credor ele não vai ter a posse do objeto. Ele só pode ter a posse do objeto caso o inadimplemento venha a acontecer. Aqui, então, o objeto ele fica ainda com o devedor. Essa é uma característica das 5. Né? E aqui é o penhor pecuário, né? Que também está dentro do penhor rural, que está no 1444. Pode ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou laticínio. Aqui é importante ter essa diferença, porque geralmente o penhor rural são para pessoas que querem expandir ali a sua fazenda, a sua coisas agrícolas, né? E aí não tem sentido eles darem a posse da sua máquina, da sua colheita para a pessoa, sendo que eles estão querendo crescer, né? Outro também que é um penhor especial é o industrial e mercantil. Segue a mesma regra do rural. Está no 1447. Podem ser objetos de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados nas indústrias, salos e bens destinados à exploração de salinas, produtos de suinoculturas, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. E aqui é o penhor de direitos e títulos de crédito. O penhor de direitos e de crédito é uma espécie interessante de garantia real que vai do 1451 ao 1460. Recai sobre o direito de crédito do devedor, possibilitando ao credor obter na fonte da receita do devedor os valores para o recebimento do crédito. Ou seja, ele vai pôr em penhor aquele crédito que ele ainda vai receber. E aí aqui é o de veículos. Pode ser objeto de penhor de veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Aqui também, o veículo ele continua na posse do devedor, e aí ele só é passado para a posse do credor caso não seja paga a dívida, né? E aqui é uma observação que o veículo deve estar assegurado contra furtos, avarias, perecimentos e danos causados a terceiros. E o devedor ignoratício não irá desapossá-lo do veículo. E que o último é o penhor legal. É aquele que surge em razão de uma imposição legal, com o escopo de assegurar o pagamento de certas dívidas que determinadas pessoas são credoras, aqui, por sua natureza, reclamam um tratamento especial. Determina a norma jurídica que são credores ignoratícios, independente de convenção, todos aqueles que preencherem as condições e formalidades, podendo, então, apossar-se dos bens do devedor, retirando-se da sua posse, para sobre eles estabelecer o seu direito real, revestido de sequela, preferência e ação real exercitável e onde. Ou seja, aqui não precisa ter as duas pessoas assim entrarem em um acordo, né? Se a justiça achar que o objeto deve ser penhorado por alguma dívida, é ela que decide. E aqui são os credores ignoratícios, né? Do penhor legal, os hospedeiros,
os fornecedores de pousadas ou alimentos sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos. Pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito, em cada um dos casos, o credor pode tomar em garantia ou em mais objetos até o valor da dívida. Agora eu vou falar sobre hipoteca, né? Hipoteca é uma linha de crédito muito popular nos Estados Unidos, né? Ela consiste em colocar um imóvel como garantia para conseguir um empréstimo com juros baixos e prazos longos, né? No Brasil, nos últimos anos, né, a maioria dos bancos deixaram de trabalhar, né, com a hipoteca. Esse tipo de empréstimo, né, em sua maioria, tem 3 tipos de perfis de cliente, né? Pessoas que buscam dinheiro para quitar suas dívidas mais caras, né? E empreendedores que precisam de capital para investimentos. E terceiro tipo é aquele, né, que quer comprar um segundo imóvel e não conseguiu por meio de financiamento. A hipoteca também é conhecida como crédito com garantia de imóvel ou refinanciamento imobiliário, né? E trata-se de um tipo de empréstimo no qual o devedor coloca um imóvel como garantia para assegurar o pagamento da dívida. O objeto da hipoteca corresponde a bens imóveis. Embora haja caso em que ela recaia sobre os bens móveis, considerando imóveis para direito no artigo 1473 do Código Civil. Há a disposição dos bens que podem ser objeto da hipoteca, os quais serão analisados com mais esmero adiante. Quanto tempo pode durar uma hipoteca? De acordo com o Código Civil, a hipoteca convencional está sujeita ao prazo máximo decadencial de 30 anos, a contar da data da instituição por negócio jurídico do artigo 1485. Quais os bens que podem ser hipotecados? Bens inalienáveis, bens públicos, imóveis tombados, terras ocupadas por indígenas, obras de artes, bens de famílias, não podem ser alienados e, portanto, também não podem ser penhorados, né? De acordo com a súmula 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja locado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia da família. Então, se a pessoa vai fazer uma hipoteca e ele tem um único imóvel, mesmo que aquele imóvel esteja alugado, e o aluguel, a renda daquele aluguel seja proveniente, né, para sustento da família, ele não pode penhorar esse imóvel. O que acontece, né, se não pagar a hipoteca? É importante saber, né, que quando a pessoa hipoteca um imóvel, ele pertence ao nome dele e pode continuar sendo utilizado normalmente. Aí, caso a dívida não seja paga, aí sim a instituição financeira abre um processo judicial para reaver o imóvel. O anticrese, né? O anticrese caracteriza-se quando o devedor transfere ao credor a posse do bem imóvel para que este se aproveite dos frutos e rendimentos do imóvel, até o montante da dívida ser paga. O Instituto está regulamentado no artigo 1506 a 1510 do Código Civil. Acho que eu gostaria de trazer um fato concreto que aconteceu, na verdade, comigo. Né? Então, eu, no ano 2008, comprei um lote, um imóvel aqui na 1105 e não fiz essa busca, né? Devido porque eu confiei no corretor. Aí o corretor usou de má fé. Naquela época tinha um representante, um cartório que está no Luiz Soares. Aí me levou para lá e um colega e mais 2 colegas. Nós 3 fomos enganados. Porque tanto pelo corretor como pelo despachante do cartório. Que disse que ia fazer a escritura e ia registrar. O que aconteceu? Não fez, só fez a escritura porque ele sabia que era um condomínio e ali só tinha uma matrícula. Então era impossível ele fazer as 3 matrículas. E aí
nós demoramos fazer o registro. Quando nós fomos fazer o registro, já tinham gravado a matrícula. E aí, por quê? Porque o dono foi em Brasília, pegou 230 mil e colocou a área, que é de 2.240 metros quadrados, em garantia real. E ele já fez mesmo proposital, não ia pagar mesmo. Como ele não pagou, o banco veio para tentar pegar a área com garantia. E aí o banco entrou com a ação em 2013, só que nós já estávamos desde 2008. E a gente entrou na justiça em 2013, a gente conseguiu ganhar na primeira instância, o juiz recebeu, a gente conseguiu na primeira instância e o banco recorreu. E aí fomos para o tribunal também novamente concedeu para nós a causa ganha, né? E aí, só que ele nos condenou a pagar as custas processuais, né? E aí ele perdeu o ônus. O que acontece? Para resumir. Aí o processo desceu para a primeira instância, para o juiz já executar a hipoteca. Só que, quando chegou na primeira instância, o juiz entendeu que o tribunal não foi claro. Que o tribunal não mandou ele fazer. Então, ele precisava de uma sentença clara que mandasse ele executar em hora. Ou melhor, a hipoteca. E aí, como não aconteceu, o advogado novamente agora entrou com o processo. O processo subiu novamente para estar no tribunal. Você vê o que realmente acontece quando a gente faz coisa sem fazer a forma correta, né? Ir no cartório de registro de imóvel ou outro cartório que tem que você fazer, se for um veículo, buscar no Detran ou em outros locais, fazer a vistoria cautelar, né? Tem outros vistories aí que é particular. É importante a gente se precaver porque a malandragem está aí. Então, é isso que a gente tinha para apresentar hoje. Eu sei que ficou com tempo, mas era isso mesmo. Então...